Boa noite a todos, eu sou o William, vou apresentar o trabalho sobre a colina, vou falar um pouquinho sobre a molécula em si, também sobre os processos no qual ela participa e também um pouquinho sobre a alimentação e em quais alimentos ela é mais frequente e em quais você pode obter ela. Bom, a colina é pertencente ao grupo amina, que é caracterizado pela substituição de pelo menos um dos hidrogênios do NH3, da amônia, por um radical orgânico, no caso, por carbonos. A colina é uma mina quaternária, ou seja, ela possui três grupos de radicais orgânicos e possui uma hidroxila. Bom, por definição estrita, a colina não é uma vitamina. Isso não significa que ela não seja essencial. No caso, ela é um nutriente essencial. Bom, apesar de essencial, a gente consegue sintetizar ou produzir em pequena quantidade. Bom, vitaminas essenciais são aquelas que a gente não consegue sintetizar, no caso, produzir por conta própria. Então fica nesse impasse entre ela ser uma vitamina ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. É difícil de dizer. Bom, a colina está associada a vários processos, mas sendo essa molécula aqui, ela desempenha um papel principalmente de transporte de ácidos graxos para as células musculares e também removendo a gordura do fígado. A acetilcolina, apesar de ser uma amina, ela não é um aminoácido. Ou seja, ela é um grupo próprio de neurotransmissores. Bom, os neurônios que utilizam a acetilcolina, eles utilizam uma enzima chamada colina acetiltransferase. Esse processo ocorre quando a enzima pega uma colina, também junto disso pega uma coenzima A, dando origem à acetilcolina, que é liberado na sinapse como um mensageiro químico. Bom, essa acetilcolina A também pode acontecer em sentido inverso. Aí é utilizado uma enzima chamada acetilcolinesterase, dando origem também à acetilcoenzima A e à colina. E esse é o ciclo desse neurotransmissor. A acetilcolina é um neurotransmissor essencial que atua no sistema nervoso central e periférico, tendo funções importantes na memória, atenção e em concentrações musculares. Também atua no funcionamento de glândulas digestivas. Atua também no sistema nervoso autônomo, ou seja, no parasimpático, responsável por reduzir a frequência cardíaca. E também promove a liberação da urina. Bom, a betaína, essa molécula aqui, ajuda o organismo, a célula, a sintetizar a homocisteína, que em grandes quantidades causam doenças cardiovasculares, também aumentando a chance de AVCs e entre outras doenças. Bom, o gliceril fosforilcolina é basicamente um precursor da acetilcolina, aquele neurotransmissor. Fosfatidilcolina é um glicerofosfolipídio que tem que é constituído por ácidos graxos, fosfato, a colina e um glicerol.
Bom, ela está presente na membrana celular dos eucariotos, ajudando a manter o funcionamento adequado do organismo e principalmente da célula. É precursora de moléculas sinalizadoras e é elemento-chave de substâncias como a surfactante pulmonar, bile e lipoproteínas. A esfingomielina é um esfingolipídio proeminente das membranas celulares, que desempenha diversas funções nas células, além do papel estrutural da membrana. Bom, a esfingomielina atua especialmente na bainha de mielina, revestindo e isolando axônios de alguns neurônios, facilitando a condução de impulsos nervosos. Bom, como obter a colina? Bom, basicamente a colina é obtida em grande quantidade, principalmente em alimentos de origem animal, mas não exclusivamente. A gente consegue encontrar bastante em leveduras, em algumas sementes, como a de linhaça, semente de abóbora, em alguns grãos como amêndoas, amendoim, semente de girassol e em algumas verduras como a couve-flor, quinoa. Também a gente encontra na cerveja, alho e cebola e em frutas como mamão. Bom, lendo um pouquinho também em alguns artigos sobre a colina, eu percebi bastante que ela é bastante utilizada em suplementação de ração animal, principalmente de ruminantes e aves, como galinha, codorna, etc. Existe bastante estudo sobre ela, principalmente nessas áreas, e como isso afeta principalmente a produção e de cada animal, né? No caso do gado, do ruminante, no caso afetaria a carne e das aves, principalmente poedeiras, no caso das galinhas e da codorna, é a quantidade de ovos e etc. Bom, aqui tem algumas das referências que eu utilizei e é isto. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima noite.